Oi turma, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar com vocês mais uma vez sobre a nossa aula de redação e dessa vez eu vou falar sobre texto argumentativo. Então, aquelas redações, atividades que eu passei para vocês até essa última semana, a gente vai estar corrigindo agora após segunda-feira, né? Nós vamos começar as correções. Eu vim falar hoje sobre as atividades que eu enviei para vocês fazerem a partir dessa semana, tá? Então nós vamos falar sobre texto argumentativo. Eu pedi para vocês fazerem uma redação utilizando o texto argumentativo para vocês aprenderem a utilizar argumentos para escrever esse texto. O que é isso? O que é um texto argumentativo, né? Até agora vocês escreveram narrativas, receitas, a gente utilizou vários gêneros, né? E agora nesse momento a gente vai entrar nesse gênero, tá? Texto argumentativo. O que é um argumento, gente? Um argumento é aquilo que a gente usa para poder convencer alguém de algo que a gente quer convencer, certo? Então isso é um argumento. Geralmente quando eu quero convencer alguém da minha ideia, ou eu quero fazer alguma coisa, quero convencer a pessoa de que aquilo é bom, de que eu quero fazer aquilo por algum motivo, eu uso argumentos. Então a gente usa argumentos no nosso dia a dia sempre. Desde que a gente nasceu, desde pequenininha, a gente usa argumento, mesmo não sabendo exatamente o que é isso. Então é muito importante pra gente saber argumentar escrevendo, na nossa escrita. Então, gente, muita atenção e muito cuidado. Agora vocês precisam escrever textos mais formais, textos que tenham mais cuidado com as palavras. Então, quando vocês estão escrevendo, eu gostaria que vocês fossem mais minuciosos na escrita de vocês. Eu corrigi algumas redações na prova mensal, né, quem fez, e eu achei assim, muitos problemas nas redações de vocês. Então, eu gostaria que vocês tivessem mais atenção. Primeiro, gente, tivesse alguns cuidados na hora de escrever, né? Antes de eu começar a explicação exatamente sobre o que eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar agora, tá? Primeiro, vocês precisam prestar atenção no que vocês estão escrevendo e entender que alguém vai ler esse texto. E que esse alguém que vai ler esse texto é o leitor. Eu sempre falo para vocês isso nas minhas aulas. Então prestem atenção na letra de vocês em primeiro lugar, né? Prestem atenção se a palavra que você está escrevendo está realmente correta. Sejam cuidadosos com isso. Se você tem dúvida se a palavra está correta ou não na escrita, essa palavra escreve com S ou com C cedilha ou com 2 S, vai lá, procura no dicionário, ou vai no Google, pesquisa, né? Como essa palavra é escrita, para eu não escrever errado, tome esse cuidado. Não vamos escrever de qualquer jeito, vamos exercitar nossa escrita para a gente ir aprimorando, melhorando, né? E aí o tempo vai passando e a gente vai percebendo que a gente vai escrevendo melhor. E nós estamos aqui para isso, para enriquecer a escrita de vocês. E a gente só vai enriquecer exercitando, tá? Então, muito cuidado. Eu quero que vocês prestem mais atenção. Vocês já estão numa etapa da escrita de vocês que a gente não pode mais cometer erros bobos na escrita, né? Então, cuidado. Gente, comecem o parágrafo dando um espaço, comecem com letra maiúscula, não utilizem letra maiúscula no meio de frase, isso está muito frequente na redação de vocês, tá? Então cuidado com isso, não coloquem letra maiúscula aí no meio das frases, coloca assim, colocou o ponto final, aí tudo bem, eu começo com letra maiúscula, eu estou começando uma nova frase. Tá? Se eu estou começando um novo parágrafo, letra maiúscula. Eu estou falando isso para vocês porque eu percebi muitas redações de vocês com esse tipo de problema, tá? Na hora que termina a linha, gente, cuidado com a separação da sílaba, não vamos separar a sílaba de qualquer jeito. A gente separa a sílaba desde a 2ª série. Então vamos lá, cuidado na hora de separar, né? Coloca um hífen, continua a palavra embaixo, tá? Cuidem os parágrafos, as margens de vocês, vamos caprichar mais nessa escrita, tá bom? Cuidado com as vírgulas, né? Tem pessoas que colocam muita vírgula no texto e fica toda hora pausando. Então, depois que você terminar tudo, leia o seu texto e vê se aquelas vírgulas não estão dando muita pausa. Coloca a vírgula realmente onde tem necessidade de pôr vírgula, tá?
Cuidem a pontuação de vocês. Ponto final é porque eu terminei de falar, né? Eu vou começar a falar outra coisa agora, eu já terminei, então ponto final. Ponto de exclamação, que eu quero dar ênfase, né? Eu tô exclamando, eu tô gritando, eu tô com uma emoção, aí eu ponho exclamação. Eu tô fazendo uma pergunta, interrogação. Gente, são detalhes fundamentais que a gente precisa prestar atenção. Esses detalhes de ortografia, de acentuação, de pontuação, vocês têm que levar muito a sério na redação de vocês, tá? Então eu quero que vocês caprichem mais, se preocupem com tudo isso, não escrevam a redação assim de qualquer jeito. Vamos exercitar a nossa redação para a gente ter uma redação cada vez melhor, de excelência. Eu quero que vocês terminem o ano assim, escrevendo bem melhor do que vocês estavam escrevendo. E para isso eu preciso que vocês caprichem também aí, tá? Então, antes, eu gostaria de falar isso para vocês, tá bom? Então, vamos lá. A nossa atividade da semana. O que eu quero que vocês façam? Primeiro, eu quero que vocês entendam o que é um texto argumentativo e o que é um argumento, tá? Vamos lá. Argumento é convencer o leitor a aceitar a ideia como verdade. Então, eu tenho que utilizar de argumentos para poder convencer o leitor que aquilo que eu estou falando é verdade. Para ele aceitar aquilo que eu estou falando, tá? E aí, quando a gente argumenta, a gente justifica baseando-se numa tese verdadeira. Então, quando eu argumento alguma coisa, eu tenho que justificar colocando ali alguma tese verdadeira, escrita por um especialista de preferência. Quer dizer que se eu estou falando que essa pedra de diamante que está na minha mão é azul e eu quero convencer o meu leitor que ela é azul, eu tenho que antes ler textos anteriores baseando-se. Por que essa pedra é azul? Porque eu li num artigo de um especialista, um doutor em ciência, e que ele declarou lá naquele artigo que essa pedra é azul por causa disso, 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 disso. Isso aqui é um argumento baseando-se numa tese. Então, para eu poder argumentar o meu texto, gente, primeiro eu tenho que me basear em algo que eu já li, em algo que eu já sei. Não adianta eu querer argumentar, falar a ideia que vem da minha cabeça. Então, se eu vou falar sobre um assunto, eu vou escrever um texto argumentativo falando sobre o coronavírus, por exemplo, né? Que é o assunto do momento agora. Então, eu quero argumentar que não é necessário eu ficar saindo, não é necessário o isolamento, eu não preciso ficar isolado em casa, eu posso muito bem continuar minhas atividades. Então, isso aí é uma ideia da minha cabeça. Então, para eu convencer alguém que isso é verdade, antes eu tenho que ler, eu tenho que procurar saber, eu tenho que procurar na internet, eu tenho que ler livros, eu tenho que ler artigos de especialistas, de doutores científicos, para me basear. Aí sim, depois que eu li, aí sim eu vou escrever meu argumento, tá? Então eu quero que vocês amadureçam mais nesse sentido, na questão da redação de vocês. Caprichem mais, tá? Então esse texto argumentativo que eu tô pedindo para vocês essa semana, eu vou colocar textos base para vocês, né? Vou colocar textos lá, texto 1 e texto 2. Vocês vão ler sobre o assunto primeiro, e aí vocês vão fazer um texto argumentativo falando sobre aquilo. Vocês vão se basear nesses dois textos que eu mandei e vão fazer um argumento, claro, com a ideia de vocês, né? Se baseando nos textos. Eu não quero que copie o que está escrito no texto. Eu quero que vocês escrevam sobre o assunto, tirando uma ideia do que está no texto. Ok? Conseguiram entender? Então tá ótimo. Boa escrita para vocês. Caprichem. Cuidado com aquilo que vocês estão escrevendo. Vocês podem escrever na própria folha que eu mandei na atividade, tá? Vocês vão estar sem o caderno de redação. Vocês podem escrever aí mesmo. Depois a gente vai corrigir, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido bem. E se ficou alguma dúvida, não tem problema. Entre em contato comigo pelo WhatsApp, pode perguntar, pode mandar áudio, do jeito que vocês quiserem, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula, certo? Até mais.